Olá, pessoal. Graça, paz e alegria sejam multiplicados no seu coração. Que você esteja em paz, que a sua mente esteja firmada em Deus, que você esteja totalmente confiando no Senhor, porque o Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele e cujo propósito está firme totalmente, a confiança totalmente firme no Senhor. Você é aquele que pode fazer a diferença aí onde você está, nesse momento onde está todo mundo desesperado. Você pode se levantar como um verdadeiro adorador, uma pessoa que vai expressar o seu amor ao Senhor e vai motivar pessoas para estarem adorando, orando junto com você. Você já é inscrito nesse canal? Se não se inscreve, não esquece de deixar o like para mim, deixa o seu joinha, isso ajuda para que o vídeo alcance, o maior número de pessoas. Convide mais pessoas para estarem participando desse canal, compartilhe esse vídeo. Eu falo que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Nós precisamos estar abastecidos espiritualmente para que no dia a dia, o nosso emocional esteja equilibrado, o nosso psicológico esteja com clareza, para que a gente tome decisões corretas e assertivas em nossa vida. E hoje esse vídeo ele é especial, porque eu vou te dar uma ferramenta poderosa de batalha, que é a adoração. A adoração tem um poder tremendo. Quando você passa a adorar e reverenciar o Senhor, a grandeza dele, ele toma a frente das suas batalhas. Quando você confia plenamente no Senhor, depositando nele a sua confiança, quando você usa esse armamento certo, que é a oração, a palavra de Deus, a adoração, então tenha certeza que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, e que é o próprio Senhor que vai lutar as suas batalhas. Você crê nessa palavra? Então posicione-se como uma filha de fé, como um homem de fé, um filho de Deus de fé, e comece a lutar as suas batalhas da maneira correta, porque em todas elas quem vai lutar é o Senhor. E o texto para reflexão hoje está em 2 Crônicas 20. Nós vamos falar a respeito do rei Josafá, rei de Judá. Então já prepara a sua Bíblia, deixa esse texto para você ler depois, reflete mesmo nessa leitura. É uma leitura rica que você tem que ter. Esse é um armamento que tem que entrar mesmo, essa palavra tem que cair como uma semente dentro do seu coração e você nunca mais esquecer o poder da adoração, e você vai ver do que ela é capaz. Eu vou ler para vocês alguns trechos esse capítulo é um pouquinho grande, eu vou ler para vocês alguns trechos que eu acho importante para estar ressaltando aqui, e nós vamos estar falando a respeito da adoração. Lembrando que a adoração, aqui eu estou expressando para vocês o louvor, mas a oração, ela pode ter uma adoração também. Quando você exalta a soberania de Deus e começa a falar todas as qualidades que vem no seu coração a respeito de Deus, você está adorando também. Eu falo que a gratidão também é uma adoração. Quando você tem um coração grato e você começa a expressar essa gratidão pelo Senhor, também não deixa de ser uma adoração. Então, vou ler aqui com vocês. Josafá era o rei de Judá, e sucedeu que se levantaram contra eles aqui os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e outros filhos dos amonitas. E Josafá então recebe um aviso que estava vindo contra ele uma grande multidão. Está falando ali no versículo 2, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gidi, ou seja, já estava se aproximando dele. Então ele recebe um aviso, Josafá, está vindo uma grande multidão, se uniram lá os filhos de Moabe, os filhos de Amon e mais alguns amonitas, estão vindo todos contra ti.
Então Josafá temeu, aqui está falando no versículo 3, ele teve medo sim, tá? Então o medo é natural sentir, agora como a gente encara esses medos é que é o diferencial, tá? Então aqui fala no versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Olha só a primeira atitude dele, sentiu medo? Vou buscar o Senhor. E apregoou o jejum em todo Judá. Então ele pediu para que todo Judá fizesse um jejum ali com ele. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então, a primeira atitude dele quando ele teve medo foi buscar o Senhor. Ele apregou um jejum em toda Judá e ainda pediu reforço, né, em todas as cidades vizinhas ali de Judá, para que todos viessem buscar o Senhor junto com ele. Olha só. Agora eu vou pular lá para frente. Aí o que, que ele faz? Ele se põe em pé diante dessa congregação, todo mundo unido, e ele começa a orar então para o Senhor. Ali no versículo 12, ele fala assim: Ah, Deus nosso, porventura não o julgará? Ele estava falando ali da multidão que estava chegando contra ele, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que lindo isso que ele fala, porque ele fala: olha, Senhor, não sabemos o que fazer. Nós reconhecemos que isso que vem contra nós, não temos força para lutar contra essa grande multidão. E nós reconhecemos que nós não sabemos o que fazer. Porém, Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Como é importante você estar firmado com seus olhos fixos no alto, no Senhor, e não deixar que a circunstância, a dificuldade, os seus olhos fiquem focados na dificuldade. Ele manteve os olhos, ele e toda a população de Judá mantiveram seus olhos focados no alto. Então a gente vê que isso faz toda a diferença, onde está o seu foco também. Ali no versículo 14, né, depois que ele faz essa oração, olha só. Então veio o Espírito do Senhor no meio de toda a congregação, olha só que maravilha. E ali, logo no versículo 15, diz assim: Assim o Senhor vos diz, o Espírito do Senhor vos diz: Não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E Deus está falando aqui para mim e para você: não tem mais tudo isso que está acontecendo no mundo. Não tem mais essa grande multidão, não tem mais o coronavírus, não tem mais recessão, não tem mais a escassez, não tem mais a falta. Eu sou o Senhor teu Deus, essa batalha não é sua, ela é minha, né? Então ele fala assim: pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. E lá no versículo 17 já está dizendo assim: o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã, o Senhor está instruindo, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Deus está dando a palavra dele, ó, não temais. Essa multidão que vem contra você, pode sair em direção a ela amanhã, estou te instruindo, eu serei contigo, o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Eu não sei se vocês já oraram nessa posição de colocar realmente o rosto no chão, em terra. É uma posição de adoração. Eu aprendi isso na própria Bíblia e em momentos assim de grande dificuldade, pressão mental, eu usei dessa posição e é uma posição que nos coloca em rendição mesmo total ao Senhor, mas é um gesto de adoração, porque a gente prostra o rosto em terra. E eu aprendi isso aqui mesmo com essa própria palavra, que foi uma das palavras que o Senhor colocou para mim lá no tempo que eu estava passando por uma escuridão. E aqui ele está falando, né, para
Josafá, no momento que o Senhor responde, ó, eu serei contigo, estou contigo, não temas, essa peleja é minha, sai em encontro deles, segue na minha direção. Então, ele em adoração a Deus, ele se prostra com o rosto em terra e todo Judá também se prostra com o rosto em terra. Então aqui ele está falando assim: e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Eles começaram a louvar a Deus, começaram a cantar ao Senhor. E aí logo pela manhã eles se levantaram e saíram em direção ao deserto de Tecoa, e saindo ele pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e serei prosperados. Então, a importância de crer realmente no Senhor, de estar com a sua confiança firme no Senhor, de crer naqueles que ministram a palavra do Senhor, nos profetas do Senhor, porque então vocês serei prosperados. O Senhor vai prosperar os seus caminhos. É muito importante a gente estar realmente, como eu falei, com os nossos olhos fitos no Senhor e ouvindo as palavras certas, buscando palavras de conforto, palavras que vão levantar você, ferramentas de batalha que vão edificar a sua vida, porque isso vai trazer para você confiança, conforto. Confiança é o fundamental nesse momento que a gente está atravessando. Fé, para que você seja sempre, esteja sempre posicionado, né? Dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, você está posicionado na fé. Você não vai temer, porque você sabe que o Senhor está com você. Amém? Então, ele aconselhou o povo, e aqui fala que e aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Então eles saíram em direção ao batalhão, né, a multidão que vinha contra eles, ou seja, eles não fugiram da batalha, eles saíram na direção mesmo daqueles que estavam vindo contra ele, mas adorando ao Senhor. Se reuniram todos, vieram levitas e eles começaram a cantar bem alto, né? Louvar a benignidade do Senhor. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, começaram a cantar tão alto, o Senhor pôs emboscada. Olha só como é forte isso. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá. E eles foram desabaratados, aqui está falando desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Então, conforme o povo de Judá começou a cantar, os levitas, todo mundo cantando, indo na direção deles, esses que estavam vindo contra eles começaram a ficar desbaratados. Aqui eles falam, né? A palavra de Deus diz desbaratados, começaram a ficar confusos e eles começaram a lutar contra eles mesmos, né? Eles não sabiam mais, começaram a lutar contra eles mesmos e se autodestruir. Então, eles mesmos se mataram, eles acabaram se destruindo e nem chegaram, né, a fazer qualquer coisa contra a tribo de Judá, contra o rei Josafá. E, entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Eles se mataram todo entre eles, com o louvor, com a cantoria, com toda aquela homenagem mesmo que os levitas, o povo de Judá e o rei Josafá estavam indo na direção deles. Então a gente pode comprovar pela palavra de Deus que quando a gente toma a posição certa, a posição como verdadeiros adoradores do Senhor, quando nós realmente usamos as armas corretas, não somos nós quem lutamos, mas é o próprio Senhor quem luta as nossas batalhas. A gente só precisa tomar posição, e a posição de adorador, a posição de fé, a posição de confiança, e permanecer firme nelas, porque é o próprio Senhor quem vai lutar as nossas batalhas. Temos também na Bíblia Atos 16,
Quando Paulo e Silas estão na prisão e perto da meia-noite eles começam a orar e a cantar, e de repente essa cantoria, essa oração invade, todos os outros presos de outras celas começam a ouvir. De repente um grande terremoto acontece naquele local e todas as celas foram abertas, né? Todas as celas foram abertas. Então a adoração tem um grande poder. E agora é o momento da gente se armar desse coração cheio de adoração e a gente adorar o Senhor. Deixe que o Espírito Santo coloque o louvor no seu coração. Se é um louvor que você já conhece, às vezes é alguma coisa nova que Ele vai colocar para você, adore. Esteja na posição de adorador agora. Adore o Senhor, reverencie a soberania dEle, o poder dEle, a grandeza dEle, e você vai ver bênçãos grandiosas caindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Senhor vai lutar todas as suas batalhas e você vai ver que é uma questão de tempo. Tudo vai estar no lugar. Amém? Eu abençoo você e a sua casa em nome de Jesus. Confia tão somente no Senhor. Lembre-se que há uma semente de grandeza dentro de você. Você tem dentro de você toda a paz, toda a mansidão, todo equilíbrio, né? O domínio próprio. Você tem dentro de você a alegria, você tem dentro de você bondade. Todos os frutos do Espírito estão contidos dentro de você, nessa semente de grandeza. Não entre, né, nessa vibração de medo, de desespero. Confia no Senhor e adore o Senhor. Beijo grande, fique com Deus e até mais.